Boa tarde, me chamo Tatiana Chacarteg, sou professora de Educação Infantil na Escola Newton Lins. Vou fazer a apresentação desse trabalho, que é como auxiliar no processo de adaptação escolar uma turma de creche, 1 ano de idade, que é a adaptação escolar do antigo maternal. Por que falar da adaptação? O objetivo da adaptação é promover a adaptação escolar com base em vínculos afetivos, rotinas estáveis e atividades lúdicas, garantindo segurança emocional e início de processos de socialização e autonomia, que é o período de transição casa-escola. O que é casa? Todo mundo que convive com esse bebê. Pai, mãe, madrasta, padrasto, quem cria esse bebê? Madrinha, avó, irmão. Tendo esse vínculo, fica mais fácil fazer essa adaptação desse bebê. Desenvolver a parte social, emocional e os vínculos, que inclui a família, né? A criança como sujeito histórico e de direitos, isso tudo, tá? Fazendo a adaptação do referencial curricular amazonense, que é o RCA, dentro das leis. Bases científicas do RCA, que é a base da educação infantil, que é o bebê, a creche, né? Essa fase de adaptação, ele como bebezinho está aprendendo tudo para ele é novo. Integração das experiências vividas, valorização da brincadeira, que ajuda na formação da identidade e autonomia desse bebê. As crianças se sentirão mais seguras quando houver presença constante de um adulto de referência. No início é difícil, que são as professoras, novas pessoas para esses bebês, as cuidadoras. Por isso é muito importante a linguagem corporal, que é o carinho, a forma de olhar, aquele afeto que a criança já percebe, já sente. Gestos e entonações afetivas será muito eficaz do que as instruções verbais extensas, que é a aula, as cores, vamos brincar, tudo isso é importante sim, porém no início é bom a criança ter um carinho, um colo, um cuidado para ela querer ficar naquele local. O que é adaptação escolar? É o processo gradual e individual de cada bebê, tempo e segurança emocional, participação ativa da família. Muito importante ter essa comunicação e fazer com que os pais e as pessoas que cuidam desse bebê precisam participar. Não é só deixar a criança lá e, olha, estou indo trabalhar, te vira, professora, eu estou deixando aqui ou eu estou pagando por isso. Isso não é importante. Então, com cuidado, uma forma melhor para se tratar com os pais, inclusive as reuniões são importantes antes desse início, para que eles entendam que é importantíssima a participação deles na adaptação desse bebê. A repetição de rotinas simples contribuirá para o reconhecimento do ambiente e desenvolvimento da autonomia. O uso de objetos de transição auxiliará na adaptação. O que são esses objetos de transição? A fraldinha com aquele cheirinho do bebê, a chupeta, que não é tão bacana, mas eles usam chupeta também. Um travesseirinho, um ursinho, algo que normalmente em casa eles dormem com aquilo, a mãe coloca para ele ficar se sentindo mais seguro. É importante também que leve para a creche ou para a escola para a gente fazer essa adaptação. Essa adaptação da rotina visual a gente vai ver mais para frente. Eu coloquei aqui como para dar uma entrada para entender o que é essa rotina visual. Organizando a rotina. Aqui eu dei um exemplo de um bebê com violão, com alguns instrumentos musicais. Essa organização da rotina tem que ser leve e acolhedora, com atividades lúdicas no início do dia e tempo reduzido nos primeiros dias. Esse tempo reduzido, normalmente, na prática, é bem complicado, principalmente em escolas públicas, porque os pais trabalham, então deixam a criança e vem pegar só no final da tarde, né? Mas nas creches particulares, nas escolas particulares, dá para fazer essa adaptação, sim, com coerência, né? Conversando com os pais o que? O bebê chorou muito, não conseguiu se adaptar ou ficar, é importante que a gente consiga pelo menos 3 horas com eles, para que eles
Conheça o ambiente, se familiarize com o ambiente. Tem bebês que não vão conseguir, aí liga para o pai, para a mãe, olha, vamos ficar com ele 3 horas para ver a adaptação. Se ele se adaptar, ótimo. Se não, venham buscar seus bebês. Um exemplo nessa imagem é o bebê Gabriel. Chorou muito quando se despediu da mãe e colocamos músicas de acolhimento. Ele foi se acalmando, mexeu no violão, mexeu nos outros instrumentos, ouvindo música, uma música calma, aconchegante, ou uma música infantil, na qual chame a atenção dele e faça ele relaxar. Participou da brincadeira ao lado da professora e dos colegas, observou os colegas que os bebês olham, quando se sentem seguros que se aproximam. E a música, como eu disse anteriormente, é um elemento estabilizador emocional. É muito importante também saber qual música colocar. Não é funk, brega ou músicas do mundo, né? Essa coisa que atordoa a criança, não. São músicas infantis, são músicas que tragam tranquilidade e estabilidade emocional. Relação escola-família. Encontros com os responsáveis, como dito desde o começo, compartilhamento de vivências, escuta ativa e empática. Escutar o pai e a mãe, normalmente toda aquela dificuldade que eles têm, e que eles nos escutem também, porque estamos cuidando do bem mais precioso deles, que é o bebê. A adaptação é um processo contínuo. Algumas crianças já demonstram segurança, enquanto outras estão em fase de vinculação. É essencial manter a escuta ativa com as famílias e ajustar as estratégias conforme os registros do RCA indicarem as necessidades individuais de cada bebê. É o acolhimento familiar e o nosso também. Construindo hipóteses de adaptação. Observação do comportamento, identificação de necessidades emocionais, ajustes na prática pedagógica. Que é isso? Manter encontros semanais com os responsáveis durante o mês. Por isso que eu falei, antes de iniciar essa rotina com os bebês, o ano letivo, no caso, reunião com os pais. Como vai ser? Pais, durante o mês a gente vai fazer um encontro semanal para falar como foi essa semana. Apesar de que todo dia é bom mandar na agenda, ter uma conversa de como foi a adaptação do bebê. Intensificar o uso de objetos de transição, que são o paninho, a fraldinha que acolhe, ele fica mais seguro. Promover atividades de vínculo em duplas e pequenos grupos. É importante cada professor, cada pedagogo, cada cuidador ter 3 a 4 bebês no máximo para poder ter um atendimento de qualidade. Né? Isso é muito importante fazer essa prática nas escolas, que é lei, inclusive, para não virar uma bagunça e um desespero, um atendimento de péssima qualidade e instrução para cada bebê. Relatório de adaptação, como elaborar. Linguagem objetiva, descritiva e empática. Observações reais do cotidiano. Propostas pedagógicas respeitando o tempo de cada criança. Não tem como. Cada bebê tem o seu desenvolvimento. Então, rotina de organização de nós, professores, sabendo quem é cada bebê, cada agenda, cada paninho, cada objeto de transição, como cada bebê se comporta, paciência, resiliência. Fazer esses desenhos, aqui eu coloquei coisas bem bacanas para a rotina deles. Eles já vão entender quando é a entrada, a hora do lanche, a hora de fazer a leitura, a historinha, né? Dormir, hora de tomar um banho, de trocar, a hora do lanche, pode ter a hora da brincadeira na areia, na piscina, a hora da roda, de interagir com os outros bebês, que é a brincadeira. Então, tudo isso bem colorido, bem chamativo, eles gostam de participar das historinhas, fazer os quadrados grandes, colocar no armário, na mesinha, tudo isso que eles possam pegar e ver, a gente vai falando e mostrando o que é cada item desse. Com a linguagem que é objetiva, descritiva, que é a amostra escrita com desenhos, e com a empatia. Considerações finais. A escuta e a observação como base da prática. Prática. Todos os dias colocar em prática esse nosso conhecimento.
Se estamos nessa área, precisamos ter amor, principalmente com os bebês. Para quem não tem filhos, por favor, fazer uma adaptação, ter vontade de querer estar nessa área, senão não serve. Compreensão das emoções da criança. Não adianta eu, professora, estar estressada querendo cuidar de bebê e de crianças. Não é a minha área. Eu chegar e descontar nessas crianças e estar, porque eu estou estressada, porque vocês não sabem do que eu... Sai fora, não existe. Compreensão das emoções, você precisa estar apta para isso, precisa estar bem. Por isso é bom ter acompanhamento psicológico, cada professor, para poder enfrentar essa rotina com amor. Tomadas de decisões pedagógicas conscientes, tudo dentro da lei, dentro de tudo que nós estamos estudando, que nós estudamos. Fazer uma pós, fazer um outro curso de conhecimento dessa área, que é importantíssimo, para que seja uma adaptação para esses bebês perfeita. Eu coloquei aqui, adaptar não é apenas inserir a criança na rotina escolar, mas acolher sua história e seu tempo com empatia e amor. Sempre, tá, gente? Sempre. Coloquei as referências. Desde já agradeço a participação de todos. Obrigada.